2 milhões de vidas perdidas, guerra civil e a quase destruição de um povo. Assim ficou o Camboja após a passagem de Pol Pot e do Khmer Vermelho pelo poder. Você está no canal Suíte Presidencial, meu nome é Fabiano, sejam muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu contarei a história de Pol Pot, um dos ditadores mais cruéis da Ásia e que quase dizimou seu povo no Camboja. Mas antes do vídeo começar, eu peço que você se inscreva, já deixe seu like e, se possível, compartilhe com alguém que você conheça. Não se esqueça que no final tem as dicas culturais e também, se você já é inscrito, vá até a aba Comunidade e lá você encontrará análises, dicas de filmes e livros sobre o assunto política internacional. Deixe também seu comentário nesse vídeo, dizendo se gostou ou não e deixando alguma sugestão para o canal. Antes de se entender a figura de Pol Pot, é necessário primeiro compreender a situação do Camboja naquela época. No século XIX, o Camboja foi integrado à Indochina Francesa juntamente com o Vietnã. Naquele contexto, o país era uma monarquia, porém, controlado pelo regime colonial francês no Sudeste Asiático. Durante esse período, o Camboja não conseguiu se desenvolver como seus vizinhos, principalmente no que toca à educação. Os vietnamitas, no entanto, com uma maior taxa de alfabetização, passaram a questionar o domínio francês, algo que demorou um pouco mais para acontecer em território cambojano, já que por lá, a presença francesa só passou a ser colocada em xeque quando a elite do país teve acesso a ideais de independência. Sa-Lot-San nasceu no interior do país, e este é mais um caso em que a data de nascimento é envolta a mistérios, sendo provável ser entre 1925 e 1928. A sua família possuía uma boa situação econômica e eram donos de uma das maiores residências daquela região, principalmente pelo fato de seu pai ser um próspero produtor de arroz. Acredita-se que sua família tinha ligações com a família real do Camboja, e por conta disso, Sa-Lot-San foi viver na capital do país, Phnom Penh, ainda na sua infância. Lá, ele ficou um pouco mais de um ano em um monastério budista, período no qual aprendeu a ler e a escrever. Posteriormente, na sua juventude, San foi morar com o irmão mais velho e, naquele momento, passou a estudar em uma escola católica. E, a seguir, conseguiu acesso à educação que somente a mais alta classe do país possuía. No decorrer da Segunda Guerra, a França perde o controle do Camboja, que passa a ser dos japoneses. Em 46, com o final da guerra, a França retoma o poder, porém em condições diferentes, sendo que desta vez partidos políticos passaram a ser permitidos. Já quase na fase adulta, ele consegue uma bolsa para estudar na França, onde viveu de 49 a 53. Nesse período, ele teve acesso a diversas informações e a estruturas que o deixaram mais rico culturalmente, se interessando principalmente pela literatura francesa. Posteriormente, juntamente com colegas de estudo, formou o chamado Cercle Marxiste, um grupo clandestino que discutia o marxismo no mundo, fato que o levou a se juntar ao Partido Comunista Francês, tendo como uma das suas principais inspirações o líder soviético Stalin, e cada vez mais solidificando a ideia de que as coisas em seu país deveriam mudar, sendo que em dezembro de 52 ele retorna ao Camboja. Lá ele encontra um completo caos em meio a uma guerra civil e acaba por se aliar a um dos grupos que disputava o poder. O conflito só se encerrou quando o Camboja se tornou independente da França, no final daquele ano. Sa-Lot-San, então, decidiu que era necessário disputar o poder nas eleições. E para isso, ele e seu grupo marxista estabeleceram um partido chamado Prachachon. Porém, em 1955, quem venceu as eleições foi o partido apoiado pela monarquia, que ao assumir o poder, baniu os outros partidos e a esperança de Sa-Lot-San em ganhar eleições futuras. No entanto, em 59, ele e outros membros da esquerda fundaram um partido clandestino, denominado de Partido dos Trabalhadores da Kampuchea. Em um primeiro momento, Sa-Lot-San não foi figura central do partido, cabendo essa posição a Tou Samou e a Non Shea, que logo a seguir
acabaram por ser presos pelo rei Sihanouk e posteriormente morreram, dando assim um caminho livre para que Salot-san, que passaria agora a se chamar Pol Pot, liderasse o movimento. Temendo ser perseguido como seus antigos aliados, ele se esconde no interior do país, próximo à fronteira com o Vietnã, e dali passa a traçar planos para derrubar Sihanouk. Em 68, um grupo rebelde liderado por ele efetuou seus primeiros ataques, e o governo, em contrapartida, respondeu no mesmo tom, algo que fez com que o grupo rebelde ganhasse a simpatia de aldeões que viviam naquela região. Pol Pot, então, passou a se movimentar mais e a tentar conquistar novos territórios. E em 69, partiu em busca de aliados na China, enquanto que no Camboja a situação era de guerra civil. Enquanto estava em Pequim, o rei Sihanouk acaba por ser deposto por parlamentares pró-Estados Unidos, liderados por Lon Nol, que passaria a comandar o país a partir daquele momento. Em 1970, Pol Pot sai de Pequim e viaja para Hanoi, onde pediu ajuda para os norte-vietnamitas, que o ajudaram e invadiram parte do Camboja, com o objetivo de tirar Lon Nol do poder. Por outro lado, os vietnamitas do Sul, apoiados pelos Estados Unidos, também entraram no Camboja, e assim se deu a Segunda Guerra da Indochina. Pol Pot, que em um primeiro momento se manteve em Hanoi, partiu agora em direção ao Camboja, usando para isso rotas estabelecidas pelos Vietcongs. E ao longo de 71 e 72, o Khmer Vermelho se espalhou pelo interior do país, se tornando cada vez maior, sendo que nos locais de controle do grupo era proibido os jogos de azar e o álcool, e propriedades foram confiscadas e redistribuídas, e quem era contrário a isso acabava por ser morto. Em 1973, Pol Pot deu início a um plano de coletivização das áreas controladas pelo Khmer Vermelho, e a partir disso passou a ter controle sobre o fornecimento de alimentos, além de se apropriar de todos os rebanhos de animais disponíveis. O resultado disso foi que mais de 60 mil pessoas acabaram por fugir das áreas controladas pelo grupo, que em 73 começou a planejar a tomada da capital do país. Nesse período também, ele iniciou seu plano de socialismo para o Camboja, que consistia em um primeiro momento em enviar as populações das áreas urbanas para áreas rurais, já que, segundo ele, a cultura urbana fomentava o capitalismo. No início de 75, Lon Nol, completamente desprestigiado pelas suas tropas, acaba por perder totalmente o controle do país. E se aproveitando disso, o Khmer Vermelho entra finalmente na capital, Phnom Penh, e em um primeiro momento neutralizam mais de 800 pessoas ligadas ao governo de Lon Nol, que nesse momento havia se exilado nos Estados Unidos. Tanto Pol Pot quanto seus seguidores viam as populações que viviam em áreas urbanas com extrema desconfiança, e por conta disso, logo que chegou ao poder, evacuou parte da população da capital e os obrigou a caminharem para o interior do país, deixando todos os seus pertences para trás. Acredita-se que durante essa marcha, mais de 20 mil pessoas perderam a vida. Com grande parte da cidade vazia, Pol Pot então se desloca para a capital, onde passaria a viver no luxuoso complexo chamado de Pagode de Prata. Lá, diversas reuniões com a cúpula do Khmer Vermelho foram realizadas, e foi decidido que a principal meta a partir daquele momento era a de desenvolver a agricultura. E para que isso ocorresse, eles chegaram à conclusão de que os agricultores teriam que se esforçar mais. Em um primeiro momento, o Camboja de Pol Pot recebeu a ajuda da China e expulsou algumas tropas vietnamitas que ainda se encontravam no país, fato que deu início a uma tensão com o Vietnã. Após se estabelecer, Pol Pot viajou à China, onde recebeu conselhos de Mao Tse-tung, e posteriormente à Coreia do Norte, onde se encontrou com Kim Il-sung. Para tentar dar alguma legitimidade internacional ao seu governo, Pol Pot trouxe de volta do exílio o monarca Sihanouk, e novas eleições ocorreram no país, havendo somente ele como candidato. Unificou todos os combatentes de seu grupo em um só, chamado
exército revolucionário e proibiu a circulação de moeda, ou seja, não havia salários. E o Khmer Vermelho esperava que a população fizesse tudo o que eles mandassem, sem receber nada em troca. Basicamente, um sistema de escravidão, e quem recusasse seria preso ou morto. Nas fazendas coletivas, onde se encontravam parte da população do país, as pessoas foram divididas em 3 classes. O Khmer estabeleceu também que a população que vivia nessas fazendas deveria aumentar sua produtividade, e para isso passariam a trabalhar 10 dias e descansar apenas um. Muitos foram neutralizados nessa época, principalmente por não concordarem com essas medidas, e no fim eles eram enterrados nas próprias plantações das fazendas, para servirem de, abre aspas, fertilizante, fecha aspas. Pessoas foram segregadas e a leitura se resumia à propaganda partidária do Khmer Vermelho, além de, claro, o fim da livre circulação. Em 76, o país passou a se chamar Kampuchea Democrático e uma nova constituição foi estabelecida, sendo que nela constava que todos os bens existentes no país pertenciam ao Estado. Uma nova forma de governo também foi estabelecida, sendo que Pol Pot era agora o primeiro-ministro. Mudanças continuavam ocorrendo e agora as fazendas coletivas seriam capazes de receber 1000 famílias, sendo que essas deveriam se alimentar em uma área comum. Enquanto isso, membros do Khmer Vermelho passaram a receber regalias, como melhores roupas, alimentação, moradia em residências de luxo e produtos oriundos da China. Entretanto, as tensões com o vizinho Vietnã aumentavam cada vez mais. Apesar de impor um controle extremamente rígido no país, dissidentes e revoltas começaram a aparecer. E para lidar com essa situação, Pol Pot reservou uma escola conhecida como S-21, e quem era preso e levado para lá não voltava mais. Perseguições por conta de religião passaram a surgir, e cada vez mais pessoas desapareciam, na chamada purificação do Estado. Em 1977, as tensões entre o Camboja e o Vietnã atingem seu ápice, e os dois países acabam por entrar em um conflito, sendo que tropas do Vietnã conseguem controlar a maioria do território cambojano. Pol Pot e o Khmer Vermelho em um primeiro momento fogem e pedem auxílio à China, que acaba por entrar em um pequeno conflito com o Vietnã. No fim, apesar das várias tentativas de retomar o poder no Camboja, Pol Pot dissolve o partido e a partir daí passou a viver em diversos locais, até já velho ser colocado em prisão domiciliar no ano de 1997, vindo a falecer no ano seguinte, deixando um legado de destruição e caos que vitimaram mais de 2 milhões de pessoas e que afeta até hoje o Camboja. A dica cultural desse vídeo é o filme First, They Killed My Father, que está na Netflix, e é uma obra que complementa muito bem esse vídeo. Lembrando que se você gostou, não se esqueça de se inscrever, já deixar seu like e compartilhar com alguém que você conheça.